Achei fofo. A igreja sempre... Eu tô falando, isso é só pesquisar, dá um Google que você vai descobrir. É o período que aconteceu. A igreja tem 2000 anos. Porque Deus não me viu sendo violentado pelos meus tios. Deus, seu Deus, cego, calado, mudo, gozando com a minha dor. Como que vai se acreditar num Deus que não existe? Você não pode nem usar você mesmo, você está enfiado numa igreja onde você prega mentira. Vamos a mais um trecho desse debate aí do Padre Patrick contra 30 ateus, e agora o negócio começa a pegar um pouco mais de fogo, porque vem aqueles assuntos que adoram jogar nas costas de católicos e cristãos. Não esquece já do seu joinha, de se inscrever no canal e ativar o seu sininho, e já bora para o tema pra gente não perder tempo. Causa do cristianismo. Porra, mano. Tá roubando, pai. Eu sou um leigo, tá? Apesar de já conhecer várias religiões. Prazer, Fábio. Oi, Fábio, tudo bem? Bom? Eu tô, e você? Nada contra você, nada contra a Bíblia, mas Claro. eu só queria voltar um trechinho rapidinho da Bíblia, porque tem um fato muito curioso, que lendo a Bíblia, eu achei muito curioso de que alguma passagem ali, Jesus some na adolescência e volta adulto depois de vivo. Tem algum registro dele, o que ele estava aprontando? Você pode responder depois, tá bom? Eu posso responder agora, antes pode? de você continuar. E voltar pro tema. Não, aí eu volto pro tema só para não ter a pergunta do tema. É a vida oculta de Jesus em Nazaré. Os evangelhos se detêm aquilo que é o essencial, que é a sua vida pública, do batismo até a sua ascensão ao céu. O que a gente tem é um relato de quando ele tinha 12 anos, que está escrito no Evangelho de Mateus, que mostra ele no templo. E ali fala que era submisso, obediente aos seus pais. Achei legal, né? Uma pessoa que não atacou, perto de outros que a gente viu aí. Mas foi uma pequena pausa aí interessante sobre isso, porque até mesmo é uma curiosidade que até cristãos têm, né? Mas o que Jesus ficou fazendo ali? O que o Padre Patrick disse, né? É algo oculto. Aquilo que é essencial, que nós precisamos de fato saber, tá ali na vida pública a partir do batismo de Jesus, né? Nós sabemos do seu nascimento, um outro período ali, que é o de 12 anos, mas o restante, não, claro, para nós como curiosos, eu também gostaria muito de saber, mas para Deus, ele não quis que isso estivesse dentro da Bíblia. E quando eu falo não quis, é que se ele de fato quisesse, alguma coisa está revelada ali. Mas não, né? O essencial é, a partir disso, é aquilo que baseia ali a nossa fé, né? Então, foi interessante, porque até uma curiosidade que nós temos também, mas que a gente aprende a entender que não é algo importante, né? Tem coisas que nem todo mundo sabe da sua vida, né? Pergunta a metade que eu pergunto a outra metade. Você quer ir os dois? Quer ir? Pode ser. Achei fofo. Achei fofo. Esse Padre Patrick foi engraçado essa hora aí. Tudo bem, padre? Prazer. Prazer é meu. Me chamo Pedro. Oi, Pedro. Eu queria só assim, entender, porque quando eu entendo esse sentido que o cristianismo deve dar para as pessoas, né, no sentido de vida, assim, para cada um, só que eu queria entender em um sentido histórico, por que você está alegando isso, que a gente tem diversos movimentos que provam o contrário, né? E aí eu queria entender o seu pensamento, o seu ponto quanto a isso. Sim. Eu penso que o cristianismo, ele contribuiu de forma significativa para a compreensão de sociedade que a gente tem hoje. A igreja foi responsável pela criação das primeiras universidades, Bolonha, Oxford, Paris. A igreja sempre... Eu estou falando, isso é só pesquisar, dá um Google que você vai descobrir quem foi que começou essas universidades, né? A igreja Nossa, gente, que falta de respeito. Mano, espera a sua hora pra você comentar. Ficar soltando risadinha não te mostra que tem mais argumento, não. Só mostra que você tem falta de argumento e seu emocional tá lá embaixo, né? Que nível, hein? tem hoje mais de 115 mil instituições voltadas tipo de ideologia a hospitais, orfanatos, acabaram com diversos pensamentos. Não, a igreja, depois da queda do Império Romano, como disse, que alimentou muita ignorância na cabeça igreja, de diversas pessoas, as escolas sabe, monásticas, monges copistas que copiaram escritos de Platão, de Aristóteles, que são a base da filosofia da ciência como a gente conhece hoje. Depois, escola escolástica, que foi uma visão geral a respeito
respeito de fé e razão. A gente não diverge da razão de maneira nenhuma. A igreja sempre teve, durante estes séculos, em vista do ser humano. A igreja é uma luz na escuridão. Mas a própria Inquisição, o que foi? Qual foi a luz que você falou? Você está pegando um período da igreja que Mas é um às período vezes... que aconteceu. A igreja tem 2000 anos. Você não pode resumir a igreja por atos de uma pessoa. Você Mas não foi uma representa pessoa, todo foi o uma igreja ateísmo. O toda. ateísmo é muito maior do que você. A igreja também é muito maior do que uma pessoa em si. Ela sempre se Sim, manteve, padre, mas é o que eu falei. incentiva estudos na área da dignidade da pessoa humana. A igreja tem se mostrado no mundo como farol. Basta ver, recentemente aqui, a atitude do Papa em relação ao presidente dos Estados Unidos como sinal profético. A igreja se coloca do lado da pessoa humana. Por mais que ela ajude, sim, um certo nível ali de pessoas, para outros ela alimenta uma ignorância, que isso reflete na sociedade hoje em dia. Qual a ignorância que você está falando? Desde a Inquisição, padre. Preconceitos. Enfim. Obrigado, padre. De nada. Gente, essa parte aqui em relação à Inquisição, ela sempre vem à tona. E eu acho que como sociedade, a gente tem que aprender a ler mais sobre história e saber diferenciar o contexto da época. E eu não estou justificando aqui o que aconteceu naquela época, não é isso. Mas a gente não generalizar tudo. Por que eu tô falando isso? Porque a primeira coisa que a gente tem que saber... E temos que ser mais precisos, e isso eu aprendi estudando, não só dentro da Igreja Católica, mas na escola, em livros de outras pessoas, historiadores também modernos, inclusive ateus, é que muitos já provaram que a Inquisição matou infinitamente menos pessoas do que a cultura que nós vivemos hoje. Eles estimam aí mais ou menos que de 3 mil a 6 mil pessoas ao longo de 300 anos da Inquisição espanhola. Mas isso você está dizendo que pode? Não estou falando, isso é terrível, gente. É terrível. Mas não foram os milhões que muitos imaginam. E o mito, a lenda, toda essa questão que as pessoas trazem sobre a Inquisição e que muitos trazem, foi muito fantasiado. E sabe com quem eu aprendi isso? Tem um livro do professor Felipe Aquino sobre isso. E também tem um livro do catequista, são dois. As verdades que nunca te contaram da Igreja Católica e as mentiras que sempre te contam da Igreja Católica. Tem na Amazon, tem também, um deles está no Kindle. E lá eles trazem essas referências que depois você também pode ir atrás, mostrando que não houve só a Inquisição ligada à Igreja Católica. Existiu também a Inquisição ligada ao Estado, porque naquele período, na Idade Média, a Igreja e o Estado eram uma coisa só, né? Então... Também acontecia muito a questão de guerra civil, de destruição da sociedade. Então, muitas questões ali era para minimizar uma rebelião que estava acontecendo, né? Como uma punição do Estado para os traidores. Então, a fogueira, que muitos conhecem, é tida mais como uma punição do Estado para os traidores. E não da igreja. A igreja tentou, sim, minimizar tudo isso. Só que ela, sozinha, ela não tinha o poder, né? Tô falando como instituição. Porém, isso não justifica as mortes que aconteceram no contexto político daquela época. E também existe uma questão que muitos não falam, e eu de verdade, eu só vi o pessoal falando pelo professor Felipe Aquino e também pelo catequista, sobre a Inquisição protestante. E isso ninguém fala, ninguém acusa eles, só acusa a Igreja Católica. E talvez o padre poderia ter trazido mais essas questões para não mostrar que ele tá fugindo, porque o pessoal, provavelmente, né, eu acho que eu ainda não assisti tudo, eu tô assistindo com vocês, eles vão puxar mais essa questão, porque é uma ferida nossa, porque nós não conhecemos a fundo os detalhes, e muitos não falam, evitam falar. Inclusive, em 2000, e o padre poderia ter falado isso, o Papa João Paulo II, ele pediu perdão publicamente pelos pecados que foram cometidos pela igreja no uso da violência a serviço da verdade. Então, o que ele falou, né? Que nós falhamos tragicamente em viver o evangelho de Jesus Cristo naquelas ocasiões, em muitas outras ocasiões, mas não em todo, não em tudo. E muitas coisas já foram corrigidas, né? E aí o padre até poderia ter falado, né, que a forma como nós olhamos hoje para a Inquisição e nós dizemos, nossa, isso foi uma atrocidade, é porque isso foi herdado de uma lente que hoje muitos tratam como o cristianismo, a lente moral do cristianismo. Foi uma ideia cristã de que todo ser humano, até o herege,
Até quem erra é feito à imagem de Deus e tem direitos sagrados, que não precisa passar por violência. E a igreja condena a violência. Aí, o que ele poderia ter falado? Olha, a ironia aqui é que você está usando uma moralidade que é cristã para julgar os erros passados da própria instituição, a igreja. Mas é o que eu falei, gente, debate. É muito fácil pra gente comentar, pra gente dizer como ele deveria responder. Então, o que a gente faz? A gente pega isso pra gente aprender. Então, estude mais sobre a Inquisição, pra quando alguém vir te acusar, você não ficar assim ou querer fugir de um assunto. Porque, infelizmente, esse é um assunto que pega muito no nosso pé e não vem também as outras questões, né? Ver todo o contexto da época. Leiam depois os livros do professor Felipe Aquino, do catequista, e tem o do historiador Daniel Hopes também. Tem o professor Júlio, que ele é, eu acho que é Júlio César, se eu não me engano, ele é lá de Brasília, e eles tratam sobre essas e outras questões que muitas vezes a gente não sabe responder. Meu nome é Barão de Azevedo. Tudo bem, Barão? Pontes, seu criado. E o meu nome foi mudado porque Deus não me viu sendo violentado pelos meus tios. Deus, seu Deus, cego, calado, mudo, gozando com a minha dor. Eu tinha um outro nome que eu não podia aceitar. Então hoje eu mudei meu nome para Barão. Foi difícil, mas eu mudei. Como que vai se acreditar num Deus que não existe? Uma Bíblia mentirosa. Uma Bíblia que diz assim, ó, vou acabar com o mundo porque está tendo putaria. E aí o cara acaba o mundo e deixa um cidadão, o tal de Ló, que vai lá e come as duas filhas. Ah, amigo meu, o que é isso? Eu posso falar, Barão? Não, por enquanto não. Não, porque eu tenho muita coisa para dizer para o senhor. A Igreja Católica matou pessoas porque não concordava que a pessoa era livre. E aí, hoje ela mata também. O Vaticano está lá, aquele mundaréu de dinheiro. O Papa Francisco tinha um carro exclusivo só dele, no mundo dele. Isso é bom? Barão, primeiro, eu me sensibilizo com a dor que você viveu, que eu acho que é uma pauta muito importante. E Deus, quer saber de Deus. Estou falando de mim. Eu estou falando de Deus. Com certeza se sensibiliza também. A gente não pode culpá-lo pelas mazelas do ser humano. Claro que pode, foi ele que criou. E eu te vejo de verdade uma pessoa tão fragmentada e necessitada de ajuda. E livre, né? Não, ajuda não. De você ainda? Não, de mim, por favor, senhora. Ajuda psicológica. Vou levantar. Não, por favor, não quero ajuda. Eu não quero ajuda nem de você, nem de ninguém. Você não pode nem ajudar você mesmo. Você está enfiado numa igreja onde você prega mentira. E você sabe que é mentira o que você está falando. Você sabe que não é verdade. Eu acho que você sabe que é isso. Dá traumas. licença, até logo. Mas aí... Mas aí não é debate, né? É monólogo. Ai, gente, esses temas são tão difíceis a gente falar, mas eu quero deixar aqui uma reflexão, né? Eu vou até encerrar esse vídeo com essa questão. O que esse senhor fez aí é o que muita gente tem vontade de fazer. Ju, mas ele acusou a gente acusou Deus. Eu sei, acusou o Papa Francisco, eu sei. Mas o que a gente tem que ver aqui? Ele tem uma dor. E de verdade, gente, muitas pessoas que são ateus ou foram para outras religiões, elas têm dores em que elas viveram ou dentro da igreja ou porque elas acham que Deus não viu o momento de raiva delas. Então aí nesse caso a gente tem que rezar pela cura delas, né? Porque infelizmente existe uma mazela no mundo. Então, assim, ele já foi armado, né? Porque ele tem uma ferida, e essa ferida é uma ferida muito grande, gente. Quem conhece esses tipos de relato, vê. Talvez por isso que o padre também foi mais para um lado de tentar diagnosticar alguma coisa, porque, é um choque, né? Ele foi para essa questão de aconselhamento, de trauma, então... Ele poderia não ter usado isso, mas é muito difícil, né? Diante de um relato como esse, né? O que a gente pode dizer? Que a gente também não acredita num Deus que é calado, que não vê nada, que é cego, né? Porque isso que ele viveu é uma atrocidade diabólica. Isso não vem de Deus, isso vem do mal, né? Só que aí também não vai adiantar a gente explicar, olha como que veio o pecado, enfim. O que a gente acredita é que existe um mal no mundo, né? E que, infelizmente, bateu na porta desse senhor muito rápido e de uma maneira muito horrível,
né? Só que a fé cristã, ela não é um Deus que enviou o sofrimento, mas que ele tá lá com a gente, sofrendo com a gente. Por isso que a gente acredita em toda a cruz e paixão. Não foi à toa que Cristo passou por todo aquele sofrimento. São os nossos sofrimentos ali, né? O Deus verdadeiro, ele não fica aplaudindo isso que aconteceu, não fica rindo, de forma alguma. O Deus que ele relatou ali não é o nosso Deus. Mas não é um Deus também que fica intervindo como mágica, não tem mágica acontecendo. Ele estava sofrendo a mesma dor, principalmente porque ele é um filho amado e os outros filhos dele estavam acabando com a vida de uma criança, né? Mas nada do que a gente falar para essa pessoa ou qualquer outra pessoa que sofreu vai mudar, né? Então, como que a gente tem que ser? É ser calmo e falar que, olha, infelizmente isso é uma atrocidade, me compadeço da sua dor. E realmente é uma dor muito inquietante e a gente não vai ter resposta para tudo. Mas o que eu tenho certeza é que Deus não ficou calado e Deus não se alegrou com essa desgraça, né? Mas esse daí é um exemplo, gente, de muitas pessoas que estão feridas. E é por isso que tanto eu quanto tantas outras pessoas, quanto a nossa Igreja Católica, ela tem pedido tanta paz, ela tem falado para que nós possamos sair desse diálogo, não, dessas falas de ódio, porque isso não está transmitindo Deus. Aliás, muitas pessoas que fazem esse tipo de ação também estão dentro da igreja. Tem gente que está dentro da igreja e apronta isso. Então, que tipo de cristianismo nós estamos mostrando? Deus é esse que nós estamos levando para as pessoas? Eu estou levando sal e luz? Ou eu estou levando mais trevas e mais um gosto amargo na vida das pessoas, né? Mas eu acho que talvez o padre poderia ter tratado ele não como um paciente quebrado ali, né? Mas ele poderia ter agido mais de outra forma, como se fosse um promotor ali, né? Diante de uma... Tratar como se fosse um promotor ali de uma causa, né? E resgatar essa essência, que o cristianismo não é a religião de um Deus distante, nem insensível, mas também não é a religião de um Deus mágico, que vai tacar fogo, que vai trazer o trovão em cima das pessoas que aprontam, que fazem coisas erradas. Infelizmente, na nossa concepção humana, não é mágica, né? Mas aí, para ele entender, para ele curar mais essas questões, ele precisaria se aprofundar, né, cuidar disso. E ali ele não tava pra isso. Mas ficou um pouco tenso porque a história em si já é tensa, né? Bom, gente, então eu quero encerrar esse vídeo aqui com essa posição aí, né, desse senhor, para mostrar que nós precisamos ser mais cristãos. Porque Deus se revela na nossa vida, nas nossas atitudes, né, para que nós não sejamos causa de feridas e nem de quedas dos outros. Né? Que você possa se compadecer mais do que ficar com raiva. Muitas pessoas têm motivos para irem contra a igreja, irem contra o cristianismo, né? E se nós queremos que as pessoas tenham um encontro verdadeiro com Deus, nós precisamos mudar. Nós precisamos ser luz e viver aquilo que a palavra sempre nos pede, né? Então, que nós sejamos pessoas que de fato são filhos de Deus e que honram esse chamamento, né? Então, eu quero encerrar esse vídeo aqui pedindo pela intercessão de Nossa Senhora, não só na vida desse senhor, mas também na vida de tantas outras pessoas que passaram por essas dores. E também por aquelas que de alguma maneira ainda vão passar, infelizmente, e que de alguma forma a misericórdia de Deus as alcance e que elas sintam força mesmo no pior momento da vida delas, né? Que Nossa Senhora interceda ali e acompanhe até mesmo no momento da cruz de cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então é isso, não esqueça os seus comentários, principalmente nesse vídeo aqui, respeite as regrinhas do canal em relação a isso, muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo, sendo você ateu, católico, cristão ou de outras religiões, siga essas regras, porque essas regras fazem a diferença na vida das pessoas. Então é isso, até o próximo vídeo, tchau!